Olá, sou Nédia Alves, comunicadora, apresentadora, criadora de conteúdo nas plataformas digitais, palestrante e grande incentivadora de pessoas. Eu sempre menciono isso porque eu gosto de gente, eu gosto de ter contato com gente, eu gosto de incentivar pessoas realmente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Mulher Pode, um podcast de desenvolvimento pessoal, profissional, autoconhecimento, motivação e superação. Nós recebemos aqui a cada 15 dias pessoas com histórias reais, pessoas que nos inspiram de fato com as suas rotinas reais para compartilhar muita coisa bacana. Aqui nós acreditamos que a mulher, ela pode fazer as pazes com a vida. Ela pode crescer com os desafios e, acima de tudo, respeitar a sua essência. A gente vai falar hoje sobre um tema polêmico. Lugar de mulher é onde ela quiser. Será mesmo? Eu tenho uma convidada especial, tá? Ela é mãe de 2 filhos, da Laura e do Frederico. Vive uma união estável, advogada que agora, no ano de 2025, vai completar 20 anos de profissão, criminalista e atualmente atua na área de direito militar. Doutora Poliana Queiroz. Seja bem-vinda. Minha amiga Nédia Alves, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Olha, nós mulheres, nós já provamos que nós somos capazes de desempenhar diversos papéis. Eu não estou querendo dizer que é para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas quando a mulher, ela toma a decisão de fazer alguma coisa, ela vai, ela faz, ela se dedica, ela se destaca. Não é assim, doutora Poliana? Desse jeitinho. Vamos lá. As gerações, elas vêm mudando assim de uma forma muito rápida. Nós vimos aí que a internet, depois que ela tomou esse boom, o mundo ele está se tornando cada vez mais veloz. Mas a nossa formação, quando crianças, quando adolescentes, era bem diferente do que nós vemos hoje. E você, enquanto menina, lá naquela época, quais eram as expectativas familiares em relação a você? O que é que esperavam de Poliana? É pra falar mesmo? É para falar mesmo? Não era das melhores não, viu? Não era das melhores? Não era não. Me conta aí como é. Esse choque de geração, né, é muito engraçado que você disse que nossa geração, nós trabalhamos com videocassete. A gente foi da época do videocassete, que a gente ia nas locadoras, locava o videocassete para assistir no final de semana. Para passar o final de semana e devolvia na segunda sem rebobinar. E nós estamos na era da inteligência artificial, ou seja, nós passamos por uma grande evolução mundial, social, em tecnologia, em comportamento, em cultura, em forma de se colocar, na forma como as pessoas nos veem, né? E naquela época, lá, nasci em 1983, né? Hoje eu tô com 41 anos. Engraçado que eu era uma menina completamente fora do padrão. Não era estudiosa, ia para a final em todas as matérias praticamente. Que eu tinha que usar tudo que a escola podia me dar. Na escola particular, eu estava diocesano. Minha mãe pagava diocesano com muito sacrifício, então eu tinha que usar até o último momento. Como é que eu ia passar por média e deixar 1 mês e meio aí sem ir tinha pra que ir escola? para recuperação mesmo, Né? que era para usar o máximo que pudesse a escola, tá certo? E familiarmente, eu era totalmente diferente das minhas primas. Mas diferente como? No comportamento? Em tudo. Minha família é uma família matriarcal. Apesar do meu avô ser aquele homem patriarca, que senta na mesa, ao redor as filhas mulheres, é servido pela esposa. Era assim Bem tradicional. bem tradicional a estrutura da minha família. A maioria das filhas eram mulheres. Ele tinha 3 filhos homens, mas a fortaleza da minha família sempre foi mulher. A mulher sempre segurou. E é engraçado que nas minhas primas também. E todas elas muito tranquilas, gostavam de brincar de boneca, estudiosas, falavam baixo, né, obedientes. Aí vem Poliana. Eu era aquela que ia casar com 15 anos, engravidar do primeiro sem futuro que aparecer e pronto. Por quê? Porque eu gostava de jogar bola, de ter... Não, quer dizer, isso aí que você falou era o que esperavam de Esperavam você. de mim, porque eu era das minhas primas, eu era que brincava na rua, que ficava com o pé sujo, só tinha, praticamente todos os meus amigos eram meninos, tinha coleção de bola de gude, gostava de brincar de barra-bandeira, gostava de brincar daquela brincadeira cuscuz, quem é da minha época sabe, que a gente vai tirando ali um montinho de terra, Isso. até cair Até cair. e o Aham. pau rolava, pronto, eu era a chefe da gangue, né? E eu amava brincar desse tipo de brincadeira. Brincar de barrinha de praia com os meninos de futebol. Tinha coleção de boné e era torcedora do Corinthians. Sentava de perna aberta e tinha um monte de homem que era amigo meu, ficava conversando até tarde na rua. Ou seja,
Um exemplo O que de esperar? não ser uma menina dos anos 90. O que esperar daquela criatura, então? Pois é, o que esperar? Então, assim, para as minhas tias, eu sempre fui a maluquinha, sempre fui a criança fora dos padrões, fora. Sempre minha mãe fazia, veja suas primas. Olhe, tal prima, só tira 10. Passou na escola técnica na Federal. Eu, tá bom. Fulana, vamos brincar na Você rua? deixava Não. se abater? Lembra de em algum momento ficar triste por isso ou não? Não. Nunca liguei muito, não. Só dizia, Nem tá aí. bom, então vamos brincar. Era mais ou menos assim. Mas foi em que momento, qual a idade, assim, que você já pensou no que você queria pra vida? Mas eu não sei lhe dizer, porque eu sempre soube o que eu quis. Desde cedo você já sabia? Desde cedo. Eu Porque não sei. as pessoas tinham a mania de perguntar pra criança, né? O que que você quer ser quando você crescer? Rapaz, eu não sei lhe explicar em que momento eu disse eu quero ser advogado, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu só sabia uma coisa desde sempre. Eu não queria casar. Se fosse para ser mãe, é para ser independente. Eu queria ter meu próprio dinheiro e ser completamente independente, sem precisar dar satisfação a ninguém, porque eu sempre odiei dar satisfação, dizer para onde ia, ter hora para voltar para casa. Nunca gostei disso. Era meu terror em casa era porque minha mãe era muito dura para sair, então não tinha liberdade de sair, para voltar tinha hora para voltar, tinha que dar satisfação. Então o meu calo era esse. Então o que eu queria, meu objetivo, só tinha um. Desde quando eu comecei a me entender por gente, Ser enquanto independente. mulher, ser independente. Eu só tinha esse objetivo. Era tudo que eu corri atrás na minha vida era para ser independente. Seja financeiramente, seja emocionalmente. Então, sempre quis ser independente. Não que a gente não precise das pessoas. A gente precisa. Mas a gente não necessita. É diferente. Não, precisar, aliás, conviver com pessoas é uma coisa, depender delas é outra. Isso. Você não vive só. Você precisa das Isso. pessoas Uhum. para que você possa construir uma vida. É bom que você tenha pessoas que você confia ao seu lado, que tenham uma base. Mas você tem que entender que você não necessita delas para viver ou para seguir em frente. É bem diferente. Você só precisa de si, da sua autoconfiança e da sua vontade de seguir em frente. E estabelecer ligações com as pessoas que não sejam de dependência. Se você estabelecer ligações com as pessoas que não sejam de dependência, essa ligação é verdadeira E saudável. e saudável. Se Porque- a ligação for de dependência, ela não existe. Isso. É só dependência. Isso mesmo. Poliana, me diz uma coisa. E a partir do momento em que você começou a namorar, como foi na hora Eu não de... queria namorar. Não queria? Não, porque meu pai, ao contrário da minha mãe, olha, muita coisa a agradecer ao meu pai do jeito que eu sou. Eu fui criada como um menino. Eu não fui criada como uma menina. Meu pai só tinha a mim. Pra você ter ideia, minhas férias era viajando na boleia do caminhão do meu pai. A gente dormia em posto de gasolina, tomava banho em banheiro de posto. Você já Você pensou? com que idade? Eu com 12 anos, 11 anos. Estava viajando com Era o um pai mês na boleia do caminhão. Na boleia da carreta, e a gente dormia debaixo de caminhão, comia na beira da estrada junto com outros caminhoneiros. Então, no domingo, meu hobby era lavar o cavalinho com meu pai na frente de casa. Coisa que meu irmão, que é mais jovem, 5 anos do que eu, não fez. Mas eu fiz muito isso com meu pai. Então, meu pai sempre foi mais liberal do que minha mãe. Minha mãe me prendia mais, não deixava eu ir para as festas, não deixava eu sair. Então, ela tinha uma forma de lidar comigo diferente do meu pai. Então, eu agradeço muito a meu pai por isso, de que ele me deixou muito livre nesse sentido, entendesse? E assim, eu brinco que eu nasci mulher. No meio do caminho, quando eu era criança ali, aí eu vou ser cancelada, mas é uma piada minha interna que eu brinco, eu digo, quando eu era criança eu virei sapatão, porque eu só gostava de coisas de menino, Coisas de menino. culturalmente de menino, né? Culturalmente de menino. É. E não me identificava de brincar de boneca, não me identificava de brincar com as meninas, achava um saco brincar com menina, achava um saco ficar com menina. Depois fui crescendo, fui ficando meio afeminada, aí voltei a me identificar como menina, voltei a gostar de umas coisinhas, Ficar vaidosa. ficar vaidosa. E tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Aí eu fui avançando, mas eu meio que passei do ponto. Aí eu fui ficando vaidosa, eu fui ficando perua. Aí da peruíce foi avançando, eu me virei um travesti. E hoje eu super me identifico com minhas amigas, travesti. Só não nasci com o resto, mas é praticamente a mesma coisa. E só que acontecia, voltando à sua pergunta que eu não respondi. Eu virei uma travesti. Meu pai tinha muita confiança em mim. Então ele me deixava sair. Quando minha mãe dizia, você não vai pra festa? Meu pai, ela vai sim, você vivia na festa. Nossa, bem ao contrário, É, porque eu normalmente lhe é o con- pai que não deixa. Eu lhe conheci nas festas e você não deixa a menina ir pra festa? Desse jeito. Meu Deus, que pai. Aí eles, deixa a menina pra festa. Vá, minha filha. Vá pra festa e me dava dinheiro. Vá embora pra festa. Eu vou lhe buscar. Agora ele me levava e me buscava. Agora o que é que ele dizia? Ele era esperto. Ele dizia assim, olha, eu confio em você. No dia que você arrumar um namorado, arruma um namorado, mas não vai ter essa liberdade, não. Aí vai ser diferente. Aí meu pai me dizia isso.
Aí minhas amiguinhas, tudo queriam namorar, eu digo, "Oxe, quem diabo, desculpa aí, quem diabo quer namorar? Eu quero é sair, me divertir, pra que Porque eu você quero um já namorado? pensava, se você arrumar um Eu namorado, vou você ficar não vai ter essa liberdade presa. que você tem. Exato. Eu ia ficar Ele era presa, eu não podia esperto. sair, então eu não tinha muitas pretensões de namorar, não, nem queria namorar. Tanto é que meu primeiro namorado foi aos 18 anos, 19 anos, 18 para 19. Nossa, enquanto E hoje em foi com dia meu as marido, meninas... né? Veja como eu sou tão careta. Eu só tenho capa, né, Dia? É sério, Poliana? Foi com o pai dos meninos? Sim. Meu primeiro namorado Como sério. Eu foi tive um pra- namorico E como antes, foi pra mas ele namorico. lidar com sua personalidade? Eu acredito que ele seja um homem Pra bem ele seguro, quem? né? Meu Pro marido? seu marido. Não, ele tenta. Faz 20 anos que ele tenta. Ele tenta, gente, é alguma coisa. Ele tenta, mas Me conta isso. hoje em dia ele é melhor. Ele já se acostumou e até gosta da minha personalidade, Não, né? claro. Quanto tempo juntos? 22 anos, vai fazer Gente, 23. daqui a pouco já são bodas de prata. Eu acho que no futuro ele pode ser um convidado pro podcast. Ah, Como lidar, sim, como lidar com uma mulher segura. Aí ele vai dizer que é um monge tibetano. Ele diz isso todos os dias. Não, ele vai ter que ser nosso Minha convidado. filha, eu sou um um dia. monge tibetano. Viver com você é ser um monge tibetano. Eu digo, tá certo. Larga. Mas aí, vocês têm personalidades muito diferentes, Poliana? Temos personalidades bem Os diferentes. opostos se atraem ou não? Não se atrai não, porque a gente passou muito tempo, apesar da gente ter uma relação muito saudável, eu considero muito saudável a nossa relação, mas a gente já teve muitos atritos. Eu acho que com o tempo, depois de Vai se 20 anos, ajustando, isso, eu peguei né? um pouquinho da Do personalidade jeito dele, dele, ele ele pegou- pegou um pouquinho da minha, e hoje a gente consegue ter uma Equilibrar. convivência equilibrada e harmoniosa. Então, eu considero que minha casa a gente tem uma convivência bem equilibrada e harmoniosa, apesar de, obviamente, os problemas naturais Não, de sempre tem, convivência. claro, e a gente tem que aprender justamente a crescer com os desafios que são colocados diante de nós. Quando se trata de relacionamento, eu sempre digo o seguinte, podem observar que a vida, ela une pessoas que têm personalidades um pouco diferentes. Normalmente Sim. um é mais calmo, o outro é ligado no 220, mas por que que a vida faz isso? Ela faz justamente para que haja um equilíbrio, para que Poliana aprenda um pouco do jeito do marido dela, para que ele também aprenda um pouco com o Poliana. Eu digo isso porque em casa acontece dessa forma. Eu gosto de acordar, mas assim, ter o meu tempo para poder despertar. Somos Daniel, na hora que ele abre os olhos, ele já está pronto para o que deve vir. Isso me irrita. dois. Também. Eu preciso de um tempo. Aí ele olha para mim e faz: por que que você ainda vai continuar na cama se eu ainda não terminei de acordar? Eu não sou igual a você. Então você tem que aprender a reconhecer que são modelos diferentes. Às vezes a gente se depara com uma pessoa que pensa diferente, que faz diferente alguma coisa e automaticamente nós julgamos como sendo errado. Mas não é errado. É um modelo diferente de ser. Sim. E não é isso? E à medida que o tempo vai passando, você vai equilibrando aquilo ali e dá tudo certo. Em casa eu fiquei irritada só em me dar bom dia, se eu não tomei meu café ainda. Eu odeio, eu gosto de ficar em silêncio e ele fala muito. Tá vendo? Aí tem hora que eu faço, por favor, eu só queria um silêncio. Não pode nem conversar às 6:30 da manhã, não. É simples assim. Sofreu bullying, preconceito quando mais jovem? Rapaz, eu vou Poliana? dizer uma coisa. Eu falei aqui de uma adolescente bem decidida, né? Uhum. Eu sempre fui assim, internamente. Principalmente no meu convívio familiar. Nunca ligava muito para que minhas tias falavam, minha família falava, porque Poliana é, né, é doidinha, né? Enfim, é fora dos padrões e tudo mais. Mas na escola, eu era uma adolescente extremamente insegura. E era? Até um determinado ponto. Até eu virar a chave. Eu necessitava de atenção, Nédia, para fazer amizade. Eu necessitava ter a amizade e com isso eu fazia tentava agradar as pessoas o tempo todo na Pra escola. você se sentir... Aceita. Não sei se era porque, por exemplo, meu pai era caminhoneiro, minha mãe costureira de calcinhas e trabalhava na feira. Meu pai saía de emprego o tempo todo. Então a gente vivia numa condição financeira muito complicada. E eu estudava no Diocesano, que é a escola, que era na época a escola mais cara da cidade de enxerida. Porque minha mãe sempre investiu em educação e sempre disse que a educação era muito importante. Meu pai, por outro lado, caminhoneiro, disse, bota essa menina na escola pública, que ninguém tem dinheiro para estar pagando escola pública. E minha mãe sempre Ali insistiu insistindo. para que a gente estudasse em escola particular com a ajuda da família, minhas tias avós, que isso sou grata eternamente, sempre ajudaram financeiramente para que eu estudasse na melhor escola. Então, veja, eu era aquela que tinha a farda que não era atualizada, porque não tinha dinheiro para comprar farda. Era a farda
Antiga. Bem antiga. Até minhas amigas ficavam tirando onda, vou fazer uma vaquinha para comprar uma camisa para Poliana. Eu digo, bora, faça. Depois que eu virei a página. Então, talvez, eu nem sei lhe dizer, viu, que eu nunca fiz terapia para decidir isso, não, até porque isso não me afeta em nada. Eu apenas estou fazendo uma reflexão. Talvez por eu estudar numa escola onde a maioria das pessoas tinha de fato dinheiro e eu não tinha condições de acompanhar aquele ritmo, talvez eu fizesse o possível para agradar, para ser benquista e para ser bem aceita, e isso tinha um efeito ao contrário. Em vez de eu ser aceita e benquista, eu era tipo, Então eu sentia aquela necessidade, então eu era muito insegura com minha aparência, eu usava óculos fundo de garrafa. Minha mãe, na sala de aula, no primeiro dia, ela me matava. Ela ia no primeiro dia de sala de aula, falava com a professora, ela vai sentar na frente e no meio. Então era a primeira cadeira no meio da sala, não podia ser nem nas extremidades, porque ela dizia, ela é cega. Eu era mesmo, eu sou ainda. E ela tem que sentar na frente. Então eu usava um óculos fundo de garrafa imenso, com aquela lente rosa. Já pensou? Com a calça bag marrom. Já tô montando o look aqui na minha cabeça. Pois é, com aquela camisa do diocesano. Então, eu tinha uma autoestima no que diz respeito à minha aparência. Junto com os meus, não. Na minha casa, não. Na maloqueiragem da minha rua, Mas não. na escola. Porque era tudo maloqueiragem. Mas na escola, não. Vinha a insegurança na Tinha escola. aquelas meninas lindas, maravilhosas, né? Eu nunca fui aquela menina bonita da escola. E isso me trazia, de fato, um problema de autoestima e de me sentir inferior. Até um belo dia que eu sofri um bullying imenso na minha turma inteira. Que a turma inteira foi contra mim. Agora eu me pergunto por que eu não sei. Até hoje eu não lembro. Ao ponto de marcarem para bater em mim na saída da escola. Entrou pai, entrou mãe, entrou tudo que você pensar. Mandar bilhetinhos amorosos em meu nome, como se fosse para o nome da minha amiga. Como se a gente namorasse. Nossa. Que eu só tinha uma amiga nessa época. E minha mãe entrou no circuito, terminou que eu mudei de sala. Quando eu mudei de sala, foi minha virada de chave na escola. Foi quando eu percebi, sozinha, que se eu ficar tentando agradar as pessoas nunca iam gostar de mim. Que as pessoas Olha a virada de chave. Que as pessoas tinham gostado de mim do jeito que eu sou. E quem gostasse, gostasse. Quem não gostasse, não gostasse. Se ninguém gostasse, eu também não ia gostar de ninguém. E que a partir dali eu só ia gostar de quem gostasse de mim. Aí, a partir daquele momento, eu tenho isso muito, muito, muito presente na minha cabeça, que eu sempre digo lá em casa. Elas sabem. Eu trouxe pra minha vida, a partir desse momento, isso estava hoje, o 7º ano. Era do 6º, era da 7ª para a 8ª série. Da 7ª para a 8ª série. Hoje em dia, do 6º pro 7º ano, né? Mais ou menos Isso. Pronto, era do 6º pro 7º ano atual, na época da 6ª para a 7ª série. Foi a virada de ano. Aí no outro ano eu fui para a nova turma. Aí, a partir deste momento que eu fui para essa nova turma, que eu refleti sobre tudo que aconteceu, porque foi uma coisa muito pesada psicologicamente para mim, porque eu não queria ir para a escola. Eu não conseguia assistir aula, era desenho em mim. Aí eu adotei para mim uma palavra que eu levo para a vida toda, até hoje. E seja com quem for, viu? Com o filho, com o marido, seja com quem for. Chama-se reciprocidade. Tem meu carinho se tiver carinho por mim. Tem minha lealdade se tiver lealdade por mim. Também se não tiver, não tem relação. Porque relação comigo é a base da lealdade. Então, reciprocidade faz parte da minha vida. Eu não lhe dou nada de que você não traga de volta para mim. Mas não é em bens materiais, é em consideração, é em amizade e em respeito. Se você não tem amizade por mim, nem respeito por mim, não tem consideração por mim, não tem problema. Não serei sua inimiga, mas com certeza a minha amizade e consideração você não terá, porque eu não dou mais isso de graça a seu ninguém. Então a palavra da minha vida chama-se reciprocidade. Se o meu marido não for recíproco comigo, ele não vai ter a esposa que ele gostaria de ter. Ele vai ter o correspondente ao que ele está emanando para você. Exatamente. Simples assim. Isso fez me blindar psicologicamente até hoje. Então, não sofro muito, não. Como referências, quem você tem tido como referências? Por exemplo, pessoas que você lembra, inclusive, do início da sua carreira, que você teve como referência e que você diz, olha, um pouco do que a Poliana é hoje, é graças também ao quanto eu me inspirei em tais pessoas. Acho que minha mãe. Acho que minha mãe é o principal ponto, assim, de inspiração. E tantas outras mulheres que você vai convivendo. As mulheres da minha família, inclusive... É inspiração também as condutas que eu acho que uma mulher não deve ter, vamos dizer assim. Sim. Ou que uma mulher não deveria se portar, ou não deveria passar. Talvez pela cultura, pela forma como foi educada, né? Mas acho que a minha mãe, de fato, me ensinou muito. E olhe que eu não tive uma relação de amor, cumplicidade com minha mãe na época da adolescência. Minha relação era com meu pai. Então, minha relação era muito mais próxima com meu pai do que com a minha mãe. Eu tinha uma Mas relação... aí, à medida que você foi amadurecimento, você foi se aproximando mais da sua mãe? Eu tinha muitos embates com minha mãe. Muitos embates por conta desse meu jeito muito independente de ser.
Mas com o tempo eu aprendi que esses embates me ensinaram muito e ela estava me ensinando o tempo todo. Eu que não conseguia compreender. E Por ao mesmo causa da tempo, falta de maturidade por também na conta da falta época. de maturidade, e ela estava me ensinando. E esses embates me ensinaram muito. Então hoje a gente tem uma relação de super cumplicidade com minha mãe e o jogo virou assim. Minha cumplicidade hoje é muito mais com minha mãe, até por ter sido mãe. Você como mãe sabe, a gente muda um pouquinho. Mudamos. Na realidade, todos os dias nós nos moldamos. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa e o bom da vida é justamente isso, é você reconhecer a quantidade de coisas maravilhosas que a gente tem para aprender pela frente, né? Sem dúvida. Já deu para vocês perceberem que a conversa hoje vai render. Nós vamos para um pequeno intervalo, coisa de 1 minuto apenas. Obrigada aos nossos parceiros, a CP Construção, a Casa dos Colchões e Óticas Diniz, por estarem conosco, apoiando esse projeto que só cresce, cada vez mais mulheres acompanhando aí o nosso trabalho. Não só mulheres, mas independente do gênero, pessoas em diversos lugares aí do nosso Brasil chegando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós voltamos em 1 minuto. CP Construção, sonhe grande com a gente. Vem aí os Jardins Capibaribe 2 em Santa Cruz do Capibaribe. Casa dos Colchões, há mais de 30 anos trazendo conforto e sono de qualidade para nossos clientes. Óticas Diniz, para ver você feliz. De volta com o nosso Mulher Pode, falando hoje sobre lugar de mulher. É onde ela quiser, será mesmo? E a nossa entrevistada é a advogada doutora Poliana Queiroz. Pela primeira parte, já deu para vocês perceberem, né, que o assunto hoje vai render bastante. Inclusive, eu queria falar sobre uma palavra que nós temos ouvido muito hoje em dia, que se chama empoderamento. E eu vejo algumas distorções quanto ao empoderamento. Qual é o verdadeiro empoderamento? Eu não vou dizer o verdadeiro, não existe assim uma verdade absoluta. Mas para a doutora Poliana Queiroz, o que é uma mulher empoderada? Uma mulher empoderada é que é dona de si mesma, que sabe exatamente o que quer, que sabe o seu papel na sociedade como mulher. Sabe o que mais me incomoda, né, de quando eu escuto a palavra empoderamento e a militância hoje, e desde já lhe digo que me considero e sou feminista. No entanto, porém, todavia, teço imensa crítica, muitas críticas, a uma militância que esvazia a pauta da mulher e que banaliza o verdadeiro empoderamento da mulher. A gente tem que entender que homens e mulheres eles têm direitos iguais sociais, mas homens e mulheres não são iguais biologicamente, neurologicamente, fisiologicamente. E a gente também tem que entender que existem papéis dentro da sociedade, femininos e masculinos, que são muito importantes para que a gente mantenha a sociedade em pé. Então, às vezes, o empoderamento é confundido com o fato de você desvirtuar o papel da mulher na sociedade. E quando eu digo desvirtuar o papel da mulher na sociedade, eu não estou falando daquela mulher submissa, Não, que tem que de submeter forma ao homem, não, alguma. porque sempre quando a gente fala isso, o papel da mulher, imediatamente a militância corre para dizer... E acha que ela está querendo competir com o homem. E acha que a gente está colocando as pessoas num quadradinho. Ninguém está colocando em quadradinho nenhum. Cada um faz o que quer, o que se sente feliz, desde que não vá ferir o outro. Isso. A sua felicidade tem o limite de não ferir o outro. Você pode fazer o que você quiser, desde que você não vá ferir ninguém. Então, para mim, a mulher empoderada é aquela que ela sabe qual é o seu papel enquanto mulher na sociedade. É aquela que faz aquilo que lhe dá vontade e sabe das suas limitações enquanto pessoa isso. e respeita isso, se faz respeitar, tem postura social para se fazer respeitar e exige isso. E vai atrás daquilo que quer, independentemente das críticas. Obviamente, a gente sempre tem que fazer uma autocrítica daquilo que é conveniente se fazer na sociedade. Ah, mas porque é mulher? Não. O homem também precisa fazer uma autocrítica para saber o que é conveniente na sociedade a ser feito e a postura que ele vai adotar. Nós vivemos num mundo social. Aristóteles já dizia que somos uns seres políticos e politicamente temos a necessidade de viver em sociedade. E viver em sociedade significa viver em regras. Significa que você precisa, de fato, estar submetido a regras sociais de boa convivência, que se chama ética. É ter moral. E a mulher empoderada é aquela que se consegue firmar no mercado de trabalho, no seu lar, se ela for dona de casa, com respeito, sabendo o seu papel, sabendo se colocar e sabendo o seu valor. Essa é a mulher empoderada. É aquela que cuida da sua família, assim como o homem cuida de sua família. Isso mesmo. É aquela que cuida dos seus filhos. É aquela que sabe o papel do que é ser mãe. Ser mãe é diferente de ser pai. E não tem nenhum tipo de movimento ou militância que vá destituir isso. Nossa ligação com os nossos filhos é completamente diferente. E isso nos coloca numa posição diferente.
Então, ser empoderada é saber que você pode, sim, ter um mercado de trabalho na sua mão, ser independente financeiramente. Mas se você escolheu ser mãe, você saiba seu papel de mãe, se coloque E como você isso. também é empoderada por isso. E você também é empoderada por isso. Você também é empoderada se você for dona de casa, dona do seu lar. Sim. Você também é empoderada. Agora, você não é empoderada quando você se coloca numa situação em que você vai colocar a sua imagem pessoal de uma maneira vexatória. Isso não é ser empoderada. Ser empoderada não é, enfim, fazer da sua imagem um consumismo erótico, sexual. Objetificação. Isso não é ser empoderada. E isso eu não estou falando das mulheres que ganham a vida na prostituição. Porque, sinceramente, essas merecem o respeito. Eu estou falando daquelas que se colocam numa situação vexatória. Porque, para mim, ter uma posição clara na sociedade também é ter uma posição. Inclusive aquelas, a prostituição, a profissão mais antiga do mundo. É a profissão mais antiga do Aquelas mundo. que movimentou a política. E movimenta, talvez, até hoje. Mas por muito tempo, na França Antiga, movimentava as decisões políticas, viu? Eu não estou falando disso. Vamos separar. Eu estou falando da posição que a mulher empoderada tem que ter, de exposição exagerada do seu corpo em rede social apenas para se sentir bonita, para receber elogios. Eu acho que a mulher ela vai acima disso. Quando você tem uma Ela tem muito posição mais de do que isso. quando você tem uma posição de respeito, minha mãe, sabe o que minha mãe dizia? Às vezes eu dizia assim, a mulher não pode entrar em algum lugar. Minha mãe me ensinou muito isso. Eu fiz, olha, Poliana, uma mulher de respeito, ela entra no cabaré. Concordo plenamente com E ela você. sai do cabaré. Eu falei E isso todo mundo que recentemente. está dentro do cabaré vai respeitar Vai ela. respeitar ela. Isso se aplica ao homem também. Porque a gente está vivendo num momento de tanta dicotomia, Nédia? Que se você falar qualquer coisa, mas isso pro homem. Isso é pro homem também. Óbvio, porque socialmente é exigido menos de um homem. De nós é exigido mais. É exigido mais. Nós precisamos ser mais para poder provar. Mas uma coisa é certa. Precisamos, às vezes, até de um pouco mais de tempo para poder Isso. provar a capacidade. E fazer mais. Aham. Mas uma mulher empoderada, ela entra em qualquer lugar e sai de qualquer lugar respeitada. Sem mimimi, sem vitimismo, sem se colocar numa posição, eu não consigo fazer isso porque não me deixam fazer isso porque eu sou mulher. Será que são eles que estão colocando as amarras em nós ou nós que estamos nos As próprias auto-amarrando mulheres e fazendo colocando em nós limites? Como eu já citei aqui para vocês que estão aí nos acompanhando, agora em 2025, a doutora Poliana vai completar 20 anos de carreira. E eu queria saber de você, doutora, como foi essa decisão de ser advogada, quando você, de fato, já se enxergou começando uma faculdade. Cara, eu decidi, agora é para valer, eu vou até o fim. Como foi esse começo? Pois também não tive maiores dilemas. Não sei lhe dizer qual foi o momento que eu decidi fazer direito. Eu sei que sempre quis fazer direito. Existem diversas áreas do direito. Sim. Como foi para você decidir a área que você queria seguir? Desde sempre. Desde quando eu entrei na sempre? faculdade. Por quê? Eu sempre tive fascinação pela mente criminosa. Sério? Sempre. Sempre. Meus livrinhos de cabeceira eram livros de serial killer. O que era que lhe despertava o interesse? Saber até que ponto a mente humana vai. Por que que o ser humano comete crimes ou determinados tipos de crime? Isso desde criança você já pensava Desde nisso? muito nova. Então, eu sempre decidi fazer direito. E desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis seguir a área criminal. Eu não sei lhe dizer qual foi o marco. Eu sei que vou fazer direito. Na verdade, eu queria fazer direito ou psicologia, mas a psicologia era uma forma de complementar o direito. E eu ainda vou fazer uma pós-graduação em Já que psicologia você forense. se interessa tanto pelo que funciona na mente das pessoas. Exato, porque, por exemplo, alguns crimes sempre me chamaram a atenção de como é que aquela criatura, aquele indivíduo, chegou àquele grau e àquele nível de perversidade. Por quê? Como? Porque, pensando no meu cérebro, eu não conseguiria fazer ou eu conseguiria, a depender da situação que eu fosse colocada. Mas determinados crimes premeditados, determinados tipos de perversidade humana. Até que ponto e o porquê o ser humano chegava nesse grau de perversidade. Então, sempre foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, tentar compreender o que leva alguém a cometer tamanhos absurdos. Então, por isso que eu escolhi a área criminal, por conta disso. Nesses 20 anos, praticamente, aí de carreira, existe algum caso que você possa citar aqui que marcou você justamente pela barbaridade? Pela barbaridade teve alguns, mas assim, eu me especializei em tribunal do júri, graças à professora Perpétua Dantas.
vereadora, o professor Gilvan Florencio, que é meu sócio hoje, que me colocou no Tribunal do Júri pela primeira vez, quando eu tinha 2º ano de faculdade. Então, me apaixonei pelo júri, que trata-se de homicídio, exatamente. Então, de lá para cá, eu fiz muitos júris, muitas histórias. Muitas histórias dignas de choro, muitas histórias dignas de aplausos, de admiração? De admiração não, porque Não. alguém morreu, mas digna de ojeriza, digna de sentimentos, digna de choro, digna de Fortes. pena, enfim, muitas coisas. Mas assim, acho que um caso que eu posso citar, até por conta Que marcou. do tempo, é o caso Severina. Não sei se você lembra de Severina, que foi estuprada pelo pai aos 9 anos de idade, com a anuência da mãe, aqui Esse na foi um zona caso rural de que Caruaru. teve uma repercussão. Exato, saiu até no Jornal Nacional esse caso, né? Severina, ela foi estuprada pelo pai aos 9 anos de idade, com a anuência da mãe, e passou durante muitos anos tendo uma convivência, se eu posso chamar de marital, né? Mas uma convivência sexual com o pai e a mãe. Ela dormia na mesma cama do pai e da mãe, no meio dos dois. Com 9 anos de idade. A partir dos 9 anos de idade. E a partir daí, para encurtar a história, que é terrível a história de Severina, Severina teve 12 filhos com esse pai. Num certo momento, esse pai coloca a mãe para fora de casa por conta de um problema com uma das irmãs de Severina, que ele não aceitava, e coloca a mãe de Severina para fora junto com essa irmã. E ela Sim. sai de casa. A partir desse momento, Severina passa a ser A mulher. a mulher dele. Dentro de casa, e saía para trabalhar com ele, ele tinha uma banca de frutas na Ceasa. E eles moravam no interior aqui de Caruaru, na zona rural de Caruaru. E a família toda conhecia essa situação. E Severina foi ficando mais velha, mais velha. Das 12 gravidez de Severina, ela apenas conseguiu ter 5 filhos. Muitas dessas gravidezes foram encerradas por violência. Ele chegou a chutar a barriga dela aos 7 meses de gravidez, de uma das gravidezes, que ela perdeu o neném já com 7 meses. De tanto que ele chutou a barriga dela. Ela tentou fugir de casa várias vezes e a polícia ia atrás dela para pegar e colocar de volta para casa. Naquela época. E sabiam que era filha dele? Não sei lhe precisar isso, certo? Mas o que consta nos autos Era visto como a isso. mulher, então de repente... Exatamente, mas a família toda sabia, né? Inclusive, uma das irmãs desse pai de Severina deu um depoimento no tribunal do júri, quando o júri ocorreu, muito impactante. Que todos no plenário ficaram muito impactados com o que ela disse, justamente falando que toda a família sabia, que ele era assim mesmo, mas ele era um bom homem. Quem falou assim que ele era um bom A homem? irmã dele. Era um bom homem, ele Ou seja, cumpria a com tia suas de Severina. obrigações, mas a gente sabia que ele fazia era errado isso aí, mas ele era um homem de bem, porque ele cumpria suas obrigações, pagava as contas e tudo mais. Pelo menos, é aquela história, mas pelo menos ele era isso e aquilo. Para você ter uma ideia, diante de todo esse cenário, de alguns boletins de ocorrência que ela fez na época, veja, nós estamos falando de uma época que não tinha a Delegacia da Mulher, que não tinha a Lei Maria da Penha, que não tinha as políticas de proteção de gênero, tá? A gente está falando de uma outra época. Severina teve 5 filhos, num desses filhos ela teve uma filha, e essa filha, quando completou 11 anos, esse pai queria fazer a mesma coisa com essa filha neta dele, que tinha feito com queria Severina. fazer a mesma coisa que fez com Severina. Queria estuprar ela, só que ele queria fazer com a anuência de Severina. Exatamente Igual como a mãe de de Severina Severina fez. fez. Só que Severina não permitiu, e ele disse que ia matar a Severina. Disse, eu vou lhe matar, porque você não é mulher de verdade, não. Porque a filha é minha e ela é minha. Ele se sentia propriedade das filhas dele. Tinha as Eu filhas como posso usar propriedade. como eu quiser. Na cabeça dele, ele pensava assim. Desse jeito. Severina dormiu 2 noites, que era uma casa de 2 cômodos. Ela dormiu 2 noites, assim, na porta do cômodo do quarto que os filhos dormiam, para que ele não entrasse, para que não estuprasse a sua filha, que inclusive tinha problemas mentais, porque por conta da consanguinidade, todo filho apresentava um tipo de problema. Bom, Severina, cansada de tudo, 20 anos quase de convivência com esse pai, Já tinha quantos anos, marido, mais ou menos? Quase 30 anos? por aí. Sabia que ele não era bem quisto onde ele trabalhava, e tinha 2 homens que odiavam ele porque ele tinha feito esses caras perderem a barraca. E contratou esses caras para matar o pai dela, no valor de R$800, que era o apurado da feira dele na Ceasa. E esses caras foram lá e mataram o pai de Severina, dentro de casa, na presença de Severina e dos filhos deles, a facadas. Eu tô aguardando o final, gente. Esses 2 homens foram julgados, Severina passou 1 ano presa, e Severina foi para Buíque. Minto. O presídio? Pro presídio. Severina foi presa, foi descoberto, e ela foi para a colônia penal de Garanhuns, na época. E na época, minha mãe, policial penal, estava lá. E quando ela chega desnutrida, raquítica. Severina chega lá Severina, desnutrida. desnutrida, raquítica, bem magrinha, ela é bem baixinha.
E muito sofrida. E minha mãe foi procurar saber as histórias, que ela gostava muito de ouvir as presas. E ela ouvia muitas histórias, ouviu a história de Severina. Nessa época, eu estava próxima a terminar a faculdade. E Severina entrou no presídio, mãe deu toda a atenção a ela, de dar emprego, de tentar dar uma vida menos ruim. E manhã, eu estava perto de fazer a OAB, e a OAB era muito complicado de passar, muito mais do que é hoje. Era mais difícil passar na OAB naquela época. Isso. Antes era 15% que passava apenas. E eu tinha que passar, né? Era a minha única chance. E Severina fez uma promessa. A minha mãe fez uma promessa a Severina. Ó, Severina, minha filha está fazendo a OAB. Estude, reze, que se minha filha passar, ela vai pegar, o primeiro caso que ela vai pegar vai ser o seu de graça. Para tirar você daqui e fazer o seu júri. Nisso eu já fazia júri com a professora Perpétua, com o Gilvan, já fazia muito júri na época de faculdade mesmo, já fazia muito. Já estava ali na prática, né? Sim, na vivência. Muito, muito. Aí disso, manhã chegou em casa dizendo, olha, é o seguinte, eu fiz uma promessa, se tu passar na UAB, tu vai pegar o caso de Severina. Ela já tinha me contado o caso de Severina, o caso de Severina já tem saído na televisão e tudo mais. Aí eu fiz, eita, a senhora faz a promessa e eu pago, é? Ela fez, é você mesmo, porque é você que vai passar na UAB. Aí eu disse, não, eu assumo a situação dela. Aí eu me lembro que uma vez manhã chegou em casa e disse, ó, Poliana, tá o presídio inteiro rezando por tu, pedindo a Deus pra tu passar. Eu digo, manhã, não tem uma pessoa melhor pra pedir, não. Porque eu tô achando que o povo lá do presídio tá com um cartaz muito bom lá em cima, não. Mas havia uma torcida enorme pra ela foi passar só uma na piada. UAB. Aí eu até brinquei, eu disse, rapaz, não tem um pessoal melhor pra rezar, não. Vamos lá na igreja, porque no presídio, acho que o cartaz não tá muito bom, não. Mas enfim, resumo da obra, passei na UAB de primeira, né? E fui cumprir a promessa da minha mãe. Imediatamente fui no presídio, depois tinha se mudado para Buíque. Ela pegou a procuração e entramos no processo dela. E ela foi solta no STJ ainda. Na época, o doutor Antônio Silva já tinha feito o pedido, a gente entrou nesse momento. E detalhe que me chamou a atenção, Nédia, foi as argumentações dos juízes, do juiz da vara que estava responsável para manter Severina presa, não soltá-la. Quais eram os argumentos? A ré demonstra uma grande culpabilidade e periculosidade social, tendo em vista que já mantinha uma relação incestuosa com o seu pai, o que viola a moral e os bons costumes da família e da sociedade brasileira. Então quer dizer que tudo caiu sobre ela. Sim, ele colocou como vítima, se a relação incestuosa fosse por culpa dela. E no sentido seguinte, ela foi estuprada há 9 anos, mas ela passou quase 20 com ele. Ela gostou? Ou seja, na cabeça dele foi porque ela quis fazer aquilo. Isso. Mas o STJ soltou, Severina foi solta, e a partir daí foi um trabalho, e ocorreu o júri dela, né? E eu tive a ajuda de muitas pessoas, meus sócios de uma forense, que eu chamei para trabalhar comigo nesse processo, porque eu era inexperiente, ele já era um advogado experiente. Eu digo, Gilvan, bora, não tem R$1 para pagar, não. Mas vamos defender Severina. Para encurtar a história, que é longa, o júri de Severina foi feito em Recife, porque o promotor daqui não teve coragem de fazer o júri, porque queria pedir a condenação dela. Veja, Severina matou alguém, que era o pai, estuprador, amando. Ela mandou, ela pagou para que as pessoas matassem. Isso dificulta a tese defensiva dentro da perspectiva legal, porque foi um crime premeditado e um crime que ela pagou para que ele fosse morto. Em tese, não existia tese absolutória para Severina. Você poderia trazer um homicídio privilegiado, em tese. Só que aí a gente foi estudar, foi buscar, e a gente achou uma tese supralegal, que aí o nome é bem complicado, acho que nem vale a pena trazer aqui, que é de excludente de culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, eu disse que não vale a pena, eu tô falando, inexigibilidade de conduta diversa, por coação moral irresistível da vítima. Essa tese não está na lei, coação moral irresistível da vítima. É uma causa supralegal, por quê? Porque ela é jurisprudencial. Mas eu me recusava, Nédia, a ir para um júri com Severina para pedir a condenação dela. Então eu tinha que procurar, legalmente, juridicamente, alguma tese que ela fosse absolvida. Veja, os algozes, aqueles que mataram, já tinham sido condenados. Mas a situação deles é completamente diferente da dela. O liame subjetivo para o cometimento do fato é completamente diferente. Eles cometeram um crime. Eu queria deixar claro que Severina não cometeu crime, mesmo que ela tenha mandado matar alguém. Mas nessa situação... Mas não foi cometido por ela. Não, foi cometido por ela, ela mandou matar, mas ela não cometeu crime. Porque na lei existe uma perspectiva legal que é o seguinte, eu posso matar alguém, mas não necessariamente eu cometi um crime. Eu matei, mas não cometi o crime. Sim, entendi agora. Eu cometi por legítima defesa, eu cometi por estado de necessidade. Então, eu matei alguém, mas não é considerado crime, porque eu matei dentro de um excludente, que nós chamamos. Então, a gente foi pesquisar, e muitas pessoas nos ajudaram, e a gente acabou indo com essa tese em plenário.
O promotor não tinha achado nenhuma tese, ficou com medo de ir para plenário para pedir a condenação severina, acabou pedindo o desaforamento. E esse júri ocorreu em Recife. E eu estava grávida de 6 meses de Laura, da minha primeira filha. E eu me lembro que foi muito impactante, porque foi depois de 6 anos que eu assumi o caso Severina, ela estava solta, que a gente fez o júri. Então, eu estava com outra visão, com outra maturidade, com outra experiência profissional e, pior ainda, melhor ainda, esperando minha primeira filha numa experiência materna. Então, aquela dor de Até Severina... o seu olhar mudou, não foi? Aquela dor de Severina, eu consegui captar melhor do que eu captei no momento que eu assumi aquele caso do qual eu não era mãe. Não tinha, né? Não tinha É como se você um bebê na dissesse minha assim, barriga. eu compreendo o fato dela ter tomado as decisões que ela tomou. Exatamente. E Severina, graças a Deus, foi absolvida, né, assim, por aclamação, assim, por unanimidade. E eu nunca vi na minha vida. Foi muito marcante que quando terminou o júri, fomos todos almoçar. E o juiz lá, da vara do júri de Recife, nos chamou para almoçar todos juntos. A gente sempre almoça juntos. É normal no júri, os advogados, jurados, promotores que terminam o júri mais rápido, a gente almoçar todo mundo junto. E ele convidou Severina para almoçar conosco. Convidou Severina? E Severina sentou na mesa com os jurados, pós o júri, depois que terminou, sentou na mesa com os jurados, com o juiz, com o promotor, comigo, e ela foi o centro das atenções, e todo mundo querendo saber a história dela, e todos muito empáticos com a vida de Severina, que passou invisibilizada há muito tempo. E ela acabou tendo visibilidade. Eu disse a ela, Severina, a gente não fez nada, a não ser dar visibilidade em uma situação que estava invisível. Qualquer um que visse a sua história estaria com certeza do seu lado e saberia por que você fez isso. Então foi uma história muito bonita que Severina até hoje está aí, junto com Karine Oliveira, num projeto, Maria vai com as outras, eu não me perdoe, eu não lembro exatamente qual é o nome do projeto, de mulheres que se ajudam, construiu agora a casa dela, foi criada Mora aqui em Caruaru? Mora em Caruaru, tem uma lei municipal com o nome dela, que indeniza mulheres vítimas de... Hoje? Ai, Nédia, tu me pega, acho que deve ter em torno de 60 anos por aí, 60 talvez um anos, pouco mais ou menos, menos. E tem uma lei em Caruaru com o nome dela, e a gente, depois que ela foi absolvida, eu encaminhei ela para um advogado, um amigo meu, previdenciarista, que conseguiu fazer com que ela recebesse a pensão do INSS, como se esposa fosse do pai dela, porque conviveu com ela durante muitos anos, e ele pagava INSS. Eu disse, não, alguma coisa, esse traste tem que pelo menos deixar para você, vai ser um sustento. Entramos, ela conseguiu ganhar a pensão dele, e depois tem uma lei, chamada Lei Dona Severina aqui em Caruaru, que inclusive ela recebe indenização da prefeitura, por conta das várias violências que ele sofreu e pela omissão do Estado. Esse foi o meu caso mais emblemático. Desculpa, eu falei muito dessa vez. Gente, ele é muito forte. Eu imagino, não sei se existe algum livro contando isso. Imagina, não era? Karine estava... Um livro, uma série, alguma coisa? Karine, tem muitas reportagens sobre a história de Severina, muitas. Se você der um Google lá, você vai achar muita coisa. Ela falando sobre a vida dela é muito impactante. E assim, eu tenho minha mãe me deu esse presente. O presente e o orgulho de eu poder ter participado desse julgamento tão emblemático, de poder ter contribuído um pouquinho para que a justiça fosse feita para com Severina, né? E eu poder ter essa experiência de vida, porque eu disse assim, olha, Giovana, é de graça. Não foi de graça. Não mesmo. Severina me pagou o que nenhum outro cliente me pagou até hoje. Então, eu ganhei muito mais nesse júri do que em qualquer outro processo dos mais caros que eu já tenha cobrado e tenha feito. Bom, gente, mas eu vou chamar o intervalo, 1 minutinho só, mais uma vez reforçando aqui os nossos parceiros, Casa dos Colchões, CP Construção e também Óticas Diniz. Coisa rápida e nós voltamos já. CP Construção, sonhe grande com a gente. Vem aí os Jardins Capibaribe 2 em Santa Cruz do Capibaribe. Casa dos Colchões, há mais de 30 anos trazendo conforto e sono de qualidade para nossos clientes. Óticas Diniz, para ver você feliz. De volta com o nosso último bloco, doutora Poliana Queiroz está aqui conosco. E na sua fala, no bloco anterior, eu prestei atenção que você tinha dito que sua mãe trabalhava costurando calcinha. Aí depois você falou que a sua mãe já estava também na área criminal. Como que era isso? Me expliquei como foi essa transição de carreira. Minha mãe já fez muita coisa. Minha mãe foi professora. Ela se formou em pedagogia. Foi professora, em licenciatura, perdão. De inglês. Depois, ela deixa de dar aula, que ela nunca gostou de dar aula. Ela disse que não gostava, que não tinha vocação para isso. Não se identificou. E ela passou a costurar
junto com a minha tia, ela costurava calcinha para vender na Feira da Sulanca. E eu ia muito com ela. Só que vivia nessa vida estável. Lembra que eu disse a você que meu pai era Sim. caminhoneiro e vivia saindo de emprego e ela se virando para Isso. sustentar a gente? E ela economizava cada real para poder ter uma poupancinha para quando ele deixasse o emprego, ela ter como a gente comer, literalmente. Manter a casa. Manter a né? casa, literalmente, no tempo que ele ficasse desempregado. Aí ela, nessa estabilidade, ela passou a estudar para concurso. Junto com uma amiga dela, que ela por ser a Rodoviária Federal, Margarida, uma amiga de infância, que ajudou muito ela, que pagou o cursinho para ela, inclusive, pagou a matrícula do curso para ela, que ela não tinha dinheiro para pagar a matrícula. Isso ela tinha que idade? 40 anos. 40 anos. Aí, aos 40 anos, 40 e poucos anos, mais de 40, ela passou no concurso da época de agente penitenciário, hoje se denomina Polícia Penal, pela nova lei, e ela passou no concurso de agente penitenciário, que era o grande sonho da vida dela. E ela foi fazer o TAF, ela foi fazer o curso preparatório. Ela, no treinamento, ela teve um problema no joelho dela, que impediu ela de treinar. Ela com mais de 40 anos, fumante há mais de 20. Fumante compulsiva. Minha mãe fumava uma carteira, 2 carteiras de cigarro por dia. E tinha que correr. Aí ela teve um problema no joelho, passou semanas sem poder correr para treinar, para poder fazer a prova, né, física, porque ela tinha passado no concurso, mas tinha que fazer a prova física. A prova física. Eu me lembro que foi dias de angústia, porque ela não queria perder aquela oportunidade, era a oportunidade dela ter estabilidade financeira. E ela foi pro médico e fez aquela coisa toda, e ela depois conseguiu, foi a maior festa lá, porque ela era a mais velha da turma que estava fazendo o exame físico do concurso, e ela conseguiu completar os 12 quilômetros, eram 12 quilômetros em 9 minutos. Não me lembro bem, mas era por aí, 10 quilômetros ou 12 quilômetros em 9 minutos. E ela conseguiu concluir, e ela passou e tomou posse. E ano que vem, agora, fevereiro, março, vai estar se aposentando com 25 anos de profissão. Minha mãe tem 67 anos, então ela entrou aí com 42, né? Fazendo a conta. Mais uma prova de que idades são só números, né? Tudo depende do quanto você está determinada a lutar por aquilo que você quer. Doutora Poliana, para uma advogada que trabalha majoritariamente com homens, no seu caso, que atua em defesa de policiais militares, você sentiu alguma dificuldade para se firmar nesse meio? Não. Não sentiu? Não. Veja, eu sou muito grata por trabalhar com a Polícia Militar. Eu aprendi muito trabalhando com esses homens e essas mulheres. Óbvio que no início sempre tem os olhares de desconfiança. Será que ela é capaz? Isso, sempre. Mas quando eu digo a você não sentir, é porque eu nunca fui diretamente destratada, nunca fui diretamente questionada, nunca fui diretamente, como é que eu posso dizer, colocada num patamar que eu não me coloquei, por nenhum dos meus clientes, por ninguém da corporação e por nenhum desses homens. Não sei se por conta da minha postura, que às vezes as pessoas dizem que eu causo medo, principalmente quando eu estou trabalhando, é diferente da Poliana que está conversando aqui. Às vezes as pessoas que me veem trabalhando, me veem no júri... Talvez o seu posicionamento, eu não lhe a conheço. seriedade que você passa. Pois é, porque eu sou muito brincalhona, eu brinco, eu sou, né, enfim. Mas no meu trabalho, quando eu estou no trabalho, eu normalmente tenho uma postura que às vezes eu tenho medo de falar com a Poliana. Até hoje meus clientes, tem cliente que prefere falar com outros advogados, não quer falar comigo, pede para os outros advogados falarem comigo porque tem medo de falar comigo. Eu digo, gente, como assim? Medo de falar com a advogada? Mas assim, diretamente, né, eu nunca senti. Obviamente que comentários de corredores chegavam, né? Aqueles comentários naturais. Eita, advogada ali, tu viu? Mas assim, o tempo é senhor de tudo e a postura que você impõe no seu trabalho e a forma como você se relaciona é que vai determinar o nível e o grau de respeitabilidade, confiança que vai chegar até você, que as pessoas lhe dão. Isso. As pessoas sempre têm o costume de colocar no outro a culpa por não estar em determinada posição. Existe uma posição japonesa que eu admiro muito, que diz assim, né? Tudo que acontece na sua vida, de bom ou de ruim, a culpa é sua. Mas eu tô doente. Sabe o que eles dizem? A culpa é sua. Como assim? Eu tô doente, a culpa é minha? Você não cuidou da sua saúde o suficiente para se manter são. Você tem que cuidar do seu corpo e da sua mente. Se você está doente, é porque você não cuidou o suficiente. Então, tudo que acontece na nossa vida, de bom e de ruim, nós temos que entender e fazer uma reflexão, que muito disso parte da gente. Então, se eu entro numa corporação como a Polícia Militar e eu começo a entender, uma corporação feita por homens, eminentemente machistas, eu não vou entrar porque eu não vou ser respeitada. Ou um certo olhar, talvez, que você vê de longe,
de desconfiança. Mas é porque eu sou mulher e eu vou me colocar nessa posição ou porque é um novo profissional que eles não conhecem e eles precisam verificar de fato se tem a competência que diz ter? Porque de boca todo mundo é bonito. Vamos demonstrar na prática quem é. Então, se eu tenho medo de enfrentar essas coisas, mas eu sou mulher porque ele me olhou assim de banda ou porque fulano olhou e eu não vou fazer. Não. A responsabilidade é minha pelo respeito que as pessoas me oferecem. E se as pessoas, por um descuido, não me oferecem o respeito que eu me impus a partir da minha postura, aí depois a gente faz impor. Aí a gente mostra. Porque às vezes tem uns que desliza, né? Comete um deslize assim Sim. e vai ali ferir a sua respeitabilidade, mas aí você chama e você reestabelece. Mas no meu caso com a Polícia Militar, eu digo a você, minhas prerrogativas enquanto advogada já tentaram vilipendiar muitas vezes. Promotores, juízes, delegados, delegacias. Nunca tive uma prerrogativa violada dentro da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Sou extremamente bem tratada, respeitada, elogiada. Meu trabalho é extremamente reconhecido pelos meus clientes. E a gente faz por onde. E eu sou muito, muito honrada, junto com a minha equipe, de ter a confiança deles. Porque não é um trabalho fácil, não é uma população fácil de se trabalhar, porque eles são bem exigentes. Eu brinco com eles, que eu digo, ou vocês ou é 88 ou é 0. Não é 8 ou 80, não. Não, é 0 ou é 88. Não tem nem 8 aí no meio. Então, assim, eles são muito críticos nesse sentido. Mas no meu começo, sabe como foi que eu comecei a trabalhar com direito penal? Com militar? Vamos trabalhar? Bora. Criei o escritório. Fui lá no Biesp. O Biesp tava chegando o Biesp. 2018. No início de 2018. O Biesp tinha sido implementado em 2017, final de 2017. Início de 2018, eu fui lá no Biesp. Fui lá no Biesp. Eu tinha um cliente policial militar. Mas esse também me ajudou muito. Saiu fazendo minha propaganda em todo canto, né? Mas aí eu fui lá, bati no Biesp. Na época, o Coronel Menezes. Antônio Menezes, um abraço, meu amigo. Tá reformado agora, já tá descansando. Jovem, não devia ter ido, não. Tinha muita coisa para trabalhar pro Estado. Bati na porta dele. Nunca conheci ele na vida, nunca tinha visto ele na minha vida. Bati. Pois não, queria falar. Meu nome é Poliana, sou advogada. Quero trabalhar com a Polícia Militar. Queria me apresentar ao senhor, o trabalho que a gente está querendo fazer junto com a Polícia Militar aqui no Agreste. Que eu percebo que o policial militar não tem assessoria jurídica competente. É uma assessoria jurídica humanizada, personalizada, que dê atenção ao policial quando ele está sob o risco de perder seu emprego. Do malandro, pior, ao mais perigoso que a Polícia Militar prende, eles têm advogados, têm defensoria pública em cima. E o policial O em policial si, militar, quando ele responde a um processo em decorrência do serviço dele, da atuação dele, independentemente de ter passado os limites ou não, mas dentro do trabalho dele, ele não tem advogado. Ele tem que pagar do próprio bolso o advogado. Então, assim, ali ele é um servidor do Estado. Mas se ele tem algum problema em decorrência da profissão dele, ele vai ter que arcar com o advogado e muitas vezes associações não traz um trabalho, né, de personalizado ao policial militar. Que trabalho é esse? É muitas sentar vezes com o ele fica policial, desamparado. conversar. O policial vai para a audiência sabendo quem é o advogado na hora. O advogado não sabe nem do que está fazendo ali, porque não sabe nem qual é o processo. Vai olhar o processo na hora. Não existe um pessoa. acompanhamento. E veja a importância de ter um acompanhamento, porque o nosso trabalho é jurídico, mas ele também atua no psicológico, porque eu sei que eu tenho um advogado do meu lado. Então, por isso que eu comecei a trabalhar com a Polícia Militar. Bati na porta do Coronel Menezes, ele me recebeu. Hoje é meu amigo. Tudo que tem no BS eu sou convidada. Coronel Carneiro, que é o atual comandante, meu amigo também. Hoje eu tenho grandes amigos na Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Sou extremamente grata. E eu não senti nenhuma dificuldade. Como mulher, não. E eles nunca me colocaram em segundo plano por ser mulher. Nisso, eu não posso abrir a boca para falar. Mas talvez seja muito porque eu não coloquei minhas amarras, né? Isso. Porque você se posicionou. Exato. Você soube mostrar para que você veio. Então, assim, nós mulheres precisamos entender que a gente não precisa ter medo de enfrentar lugares que são ocupados eminentemente por homens. E eu vou lhe dizer, no início eles podem olhar pra gente assim, ó. Quem é essa? Eles acham a gente doida. Louca? É doida. Essa doida tá fazendo o quê? Porque ninguém vem. Mas depois que você chega, que você conversa 15 minutos, se você coloca uma posição, ele vai dizer, nossa, já que olha legal. Diferente. Vem cá. Vale a pena. Vem cá. É. A mulher tem que entender que o homem ela não é inimigo da mulher. Agora, Isso. eles sempre tiveram privilégios sociais? Fato. Ainda tem? Fato também. A gente tá achando que eles simplesmente vão abrir a porta e vai dizer, vem cá, mulheres. Vem cá. Todos os privilégios inerentes ao homem que pode tudo, que sai, que tem toda uma conjectura machista aí.
Vamos abrir aí a porta entre mulheres. É isso mesmo. Vou entregar todos os meus privilégios. Você acha mesmo que é isso? Nananina, Não é, não vai acontecer nunca, né? A gente tem que entender isso. O que a gente tem que entender é que não existe inimigos. O que existe é posicionamento. Posicionamento. Em algum momento a gente vai ter que brigar mais? Óbvio. Em algum momento a gente vai ter que se posicionar mais? Óbvio. Mas não vamos nos colocar no papel de vítima, não, que não cabe, não. Não cabe, não. Para encerrar, que eu tô falando demais, mas eu acho muito importante. Sabe onde as grandes decisões são tomadas? Sim. Nas Olha. rodas de uísque. As grandes decisões de corporações, de empresas. São tomadas nas rodas de uísque. Quem é que faz essa roda de uísque? Homens. Os homens. Nós, mulheres, você tem filho, você tem seu marido. Vai ter um happy hour pós-trabalho para tomar uma rodinha de uísque. Tu vai conseguir para essa rodinha de uísque pós-trabalho? Ou tu tem um filho para cuidar e teu Tem um marido vai filho estar em te casa esperando? E teu marido não esperando. vai querer que você fique rodinha de uísque? Pois é. Você tá entendendo? Para nós é mais difícil. Vou lhe dar. Meu marido tá agora em Santa Catarina fazendo um curso de especialização. Tá ele mais 3 moças. Ele, um amigo dele aqui de Caruaru e mais 3 ou 4 estudantes mulheres. No primeiro dia ele fez um monte de cirurgia com o dono da clínica, um senhor que faz, o médico que faz as cirurgias. Qual a profissão do seu cirurgião esposo? buco. O cirurgião buco que tá fazendo as cirurgias. Descobri que gosta de carro antigo. Veja mesmo. Descobri que gosta de carro antigo. Meu marido adora carro antigo. No primeiro dia de cirurgia, no primeiro dia de curso, tava meu marido e um amigo dele na casa do dono do curso, olhando o galpão dos carros antigos, tomando uma cervejinha. Onde é que estavam as alunas do curso? No hotel. Porque mulher não é convidada para essas coisas. E é ali que se formam as amizades. Quem é que vai ter mais inserção nas cirurgias nos próximos dias de curso? Meu marido e um amigo dele, por Isso serem mesmo. homens, por ter conversas mais encaixadas do que as mulheres não têm. Muitas delas casadas, como é que ela vai dizer, eu vou ali na casa do dono, tomar uma cerveja com eles e ver o carro antigo. Imagina Qual é o como que marido o que marido deixa? vai receber essa Ou qual é o notícia? marido que gosta disso? Então, a gente tem esses entraves sociais. Mas sabe o que eu digo a todas as mulheres? Isso é motivo para você ficar. Tá vendo? Por isso que eu não é tenho motivo chance. também para se fazer de vítima. Tá vendo? Por isso que eu não consigo estar ali. Se você não pode ir para a roda de uísque, porque eu não posso. Faça a sua própria roda de uísque. É isso mesmo. Construa a sua roda de uísque. Faça eventos, faça network do qual você possa estar conversando de igual a igual para eles. De igual por igual para eles. Então faça, crie sua roda de uísque. Crie seu network. Se não tem como você quebrar a barreira, dê uma arrodeada nela. Agora, não sente e chore e diga, eu não tenho como, porque não me deixam, porque eles fazem o clube do bolinha deles. Porque o clube do bolinha deles vai existir. Porque eles têm assuntos em comum que talvez nós não tenhamos. Que nós não tenhamos, exatamente. Poliana, quando você fala sobre todos esses desafios aí que já foram mencionados aqui por você, vem agora a questão da maternidade. Como é, Poliana, mãe? Como é para conciliar também a maternidade? São 2 filhos. Né, eu fiquei pensando o dia inteiro. Se você me fizesse essa pergunta, como é que eu ia responder? E eu confesso a você que eu não tenho essa resposta. Porque eu, como mãe, eu sou completa e, ao mesmo tempo, extremamente incompleta. Mas não incompleta Mas por é porque conta você dos se meus cobra, não é? filhos, mas é porque eu não acho que eu sou a mãe que eu deveria ser. Eu acho que eu peco muito como mãe na atenção aos meus filhos. Toda mãe pensa dessa forma. Pois é, principalmente a gente que vive no incrível. mundo, né? Até hoje eu nunca ouvi de nenhuma mãe ela dizer, não, eu sou perfeita no que eu faço na maternidade. Olha, ontem mesmo eu estava deitada e meu filho brincando sozinho de carro. E ele me chama muito para brincar. Muito, muito, muito. Ele brincando só, eu tava morta. Porque eu tinha passado a madrugada na delegacia no dia anterior. Nossa. Eu cheguei às 18 horas da noite, saí às 6h30 da manhã, foi que eu cheguei em casa. E não tinha dormido, enfim. Aí no final da tarde ele tava me chamando pra brincar. Eu, tá bom, vamos deitar, assiste, sabe? E ele brincando só. Eu disse, Frederico, tá fazendo o quê? Ele olhou pra mim, brincando. Aí virou, começou. Aí eu fiquei, minha mente, vai brincar com ele. Vai brincar com ele. Mas o meu corpo não levantava do sofá que eu estava lá deitada e eu não conseguia. Extremamente cansada. E eu me sentindo péssima, porque o bichinho tava lá sozinho, trancado dentro de casa, brincando sozinho. E eu não tinha psicológico nem físico para acompanhar. E eu sinto que hoje eu peco muito com meus filhos por conta disso. E peco comigo porque, sabe qual é o meu problema? É que eu sei disso. Todos os dias eu sei disso. Eu penso nisso todos os dias, mas eu não consigo mudar. Eu não consigo melhorar. Esse é o meu problema. É que nesse ponto eu não consigo melhorar. Mas por que você acha que não consegue? Não sei. Não sei, mas tudo na minha vida é o seguinte, eu acho que a gente não tem que sofrer pelas coisas. Você tem que identificar o erro. E avaliar o que você pode Você fazer. tem que avaliar e você tem que fazer.
O primeiro passo para qualquer mudança, para você resolver o problema, é você identificar onde está o problema. Quando você identifica onde está o problema, aí fica tudo fácil na minha cabeça. Porque você identificou. Então, só depende de você resolver. Na minha cabeça é isso. Se você não resolver, o problema é seu. Até você identificar o problema, não identificar, aí sim, a angústia é grande. Mas identificou, a culpa é sua se você não resolve ou não resolve. Só que neste caso específico, eu identifico o problema, identifico a minha falha, enquanto E você mãe, não consegue agir. e eu não consigo ter forças para agir, para mudar e dar uma atenção maior, para Será poder que não é porque você me... está esperando ter muito para dar e não conseguiu compreender que você pode pegar um tempo de qualidade, mesmo que seja com pouco tempo? Concordo, sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas assim, Para que isso diminua também a sua culpa? talvez eu precise achar esse tempo de qualidade. Talvez seja esse o grande X da questão. Eu precise achar esse tempo de qualidade. De ter, de fato, a disposição de estar ali mais próximos, não só com as atividades domésticas, não só com as obrigações de cuidado. Muitas vezes até fazer uma substituição. Eu vou deixar de fazer isso e agora eu vou tirar 30 minutos Sim. para brincar. Sim. Largar o celular, fazer tudo e brincar Sim. com meu filho. Sim. Esse é o X. Eu tenho plena ciência, plena consciência disso e plena consciência de que essa é a solução. Mas a minha maior angústia é de que eu não estou conseguindo ainda colocar em prática. Você acredita? Eu acho que é uma das únicas coisas hoje na minha vida que, de fato, eu tenho uma angústia imensa por não conseguir fazer algo. Porque até hoje, graças a Deus, o que eu me propus, assim, ó, eu não quero fazer agora, eu não vou fazer. Tá tudo certo. Mas quando eu decido fazer alguma coisa, eu vou e faço. E essa é uma área que, de fato, eu ainda não estou conseguindo, talvez por estar mergulhada demais em trabalho. Nos eu sou meio trabalhos. viciada nisso e eu preciso... Eu fico angustiada quando eu estou descansando. Eu acho que eu sou a única pessoa que eu tenho dor muscular. Workaholic, já ouviu falar? Não. É a pessoa que só pensa em trabalho, ela só vive do trabalho e a mente está o tempo todo focada no trabalho. Pronto, pra você entender, eu desenvolvi dor de estresse nas férias. Dor de estresse nas férias. Com uma dor insuportável. No ombro, atrás. Eu tenho muito nó muscular. Parece que eu trabalho carregando pedra. Toda vez que eu vou pro massagista, ele diz isso. Mas nas férias, porque eu passei mais de uma semana de férias ali, sem fazer nada, no trabalho, pererê, eu comecei a ficar estressada naquele convivência ali. Que eu comecei a desenvolver dor muscular. Eu voltei, eu fui para umas 10 sessões de massagem intencional para poder melhorar, porque eu estava estressada, porque eu estava longe do trabalho. Que eram as coisas acontecendo e eu longe, mesmo tirando férias. Eu achei muito interessante esse desabafo, essa sua fala. Percebi que acaba trazendo um pouco de tristeza para você. Sem dúvida. Mas isso só mostra a mulher humana que você é. Porque, de repente, a pessoa que está ouvindo o nosso podcast ou acompanha você pelas redes sociais, que vê, inclusive, você lá no meio daqueles policiais, sendo muito bem posicionada, respeitada, ou vê você na sua Kawasaki Ninja, né? De repente pode dizer, gente, que mulher maravilhosa, que mulher empoderada, isso e aquilo. Chega lá em casa às 6 pra tu ver. Pois é. Não imagina que, independente da pessoa, da profissão que ela exerça, do status que ela possua, ela tem os seus desafios. Por isso que, no início, o nosso tema hoje, no início do podcast, foi falado. A mulher, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode estar onde ela quiser. Será mesmo? Porque aí vem logo aquela história, será que ela dá conta mesmo de tudo? Não dá, não. No final das contas, eu enxergo uma mulher como uma malabarista. Vários pratos ali para equilibrar. Uma hora ou outra, um prato daquele cai. E ela tem que ter paciência. Sim. Porque ela está entregando o que ela pode de acordo com as circunstâncias do momento presente. Isso não significa que é para ela se acomodar. Olha, esse prato quebrou, está quebrado, então deixa ele aí. Não. Significa que a partir de amanhã, ela pode recomeçar. Ela pode retomar o fôlego. Você pode estar nesse momento presente, me permita estar falando essas palavras, doutora, mas você está nesse momento presente que você percebe que está bem focada no seu trabalho. Mas isso não significa que amanhã você possa rever um pouco isso. Sem dúvida. E você possa não recuperar, porque não se recupera tempo perdido, mas ressignificar. E você pode sim, através de um novo olhar, através de novas decisões, de uma reorganização na vida pessoal e profissional, você dizer, olha, eu vou pensar aqui no que Nédia falou. Frederico, hoje eu não tenho 1 hora para brincar com você de carrinho, mas eu tenho 10 minutos. Mamãe pode brincar com você 10 minutos? Verdade. Ele vai querer os 10 minutos. Vai. Porque muitas vezes o nosso nível de exigência ele é tão grande que nós não queremos os 10 minutos. A gente quer entregar tanto
que Verdade. acaba não entregando Nada. nada. Pois é. Desse jeito. Saiba que você tem a nossa compaixão, você tem o nosso nível de compreensão, porque quem é mulher sabe disso. Eu me identifiquei muito com algumas falas suas. Já aconteceram algumas vezes de eu sair de casa pela manhã e quando chegar meu filho está dormindo. Sim. Principalmente quando eu enfrento essas maratonas de fim de ano por causa dos trabalhos e tal. Eu tô aqui agora gravando, mas tem uma formatura me esperando hoje. Mas eu faço exatamente isso que eu falei para você, o tempo de qualidade. Quando eu chego em casa, eu largo o telefone. Se eu disser assim, olha, eu preciso sair em 1 hora, aí eu já falo pro marido, eu vou ficar com Miguel 20 minutos, só com ele. E naquele tempo eu olho nos olhos, eu brinco, eu dou risada, depois eu levanto e saio. E eu não fico tentando, eu faço exatamente isso. A gente tem que tirar essa história de tentar, né? Verdade. Eu faço exatamente isso, não é só para diminuir um pouco da minha culpa, mas é que para que o meu filho cresça sabendo que eu estou fazendo o meu melhor. Sem dúvida. É para que não deixe faltar nada para ele, é para que ele se inspire através das minhas atitudes, do meu comportamento. No final de semana, quando tem algum final de semana que eu não vou trabalhar, foco mais nele, quase não apareço nas redes sociais. Às vezes eu até coloco lá na rede social. Os dias em que eu menos apareço são os dias em que eu mais estou ocupada. É verdade. Porque eu estou sendo mãe. Eu estou desempenhando o meu papel de mãe. Mas, pulando agora a parte da maternidade, que a gente já conversou sobre isso, aquela moto lá, como foi também para enfrentar esse desafio e... Menina, meu marido gosta muito de pilotar, moto. é assim que falam, né? É, pilotar mesmo, pilotar. Pilotar. Meu marido tem muita moto, sempre gostou de moto, sempre teve moto lá em casa. Ele faz parte de um motoclube, Águias do Agreste, que é o motoclube, é o maior e o melhor motoclube Nordeste. Maior e melhor, ela tá dizendo, gente. Mas é mesmo. É o mais antigo e o melhor. Já arrumando confusão com os outros motoclubes. Faz parte do motoclube Águias do Agreste, sempre teve moto. E todo ano, né, eu dizia, rapaz, não tô de brincadeira, eu vou aprender a pilotar a moto, que eu vou andar nessa moto grande. E ele sempre teve moto grande. Aí ele disse, tá bom, tá certo, vai. Aí eu digo, você vai ver esse ano. Ele, tá bom, vá. Eu digo, tá bom. Aí passava, eu não fazia. Bem assim, passava um ano, eu não fazia. Aí todo ano eu dizia, esse ano vai, viu? Esse ano eu vou aprender a pilotar e vou começar a roubar suas motos. Ele, tá certo. E eu deixava pra lá. Um belo dia, estávamos em Recife conversando e tudo mais, e a gente estava conversando e ela achou uma moto dele que tinha sido roubada. Essa moto vai ser minha, vai ser minha, vou ficar pra mim. Ele fez, você quer? Aí eu brinquei, quero. Você quer uma moto? Ele disse, quero, se eu lhe dou. Aí eu, Não seja por isso. tu me dá mesmo? Se dou. Então tá bom, então eu vou aprender. Era vou o empurrão entrar, que tava precisando. vou entrar na autoescola então. Aí passou, a gente tava num bar, viu, com meu primo. No outro dia, me acordei, a primeira coisa que ele fez foi, que ele perguntou foi, você vai querer a moto mesmo? Eu disse, você vai me dar mesmo? Ele disse, vou. Eu disse, então eu quero. Ele fez, eu vou pra autoescola, viu, Fred? Você sabe que quando eu digo um negócio que eu vou fazer, e dessa vez eu não volto não. Ele disse, tá certo. Na segunda-feira, quando eu cheguei em Caruaru, fui direto na autoescola. Nisso eu tinha 40 anos. Ano passado, isso foi ano passado. Ano passado. Eu não sabia pilotar moto de jeito nenhum. Aí fui pra autoescola, me inscrevi. E fui pra classificar a carteira. E comecei a andar de moto. O que é que eu fiz? Aluguei uma CG no nome do meu irmão. Porque se eu matasse alguém, a culpa era dele. Ela já pensou em todos os detalhes. Pedi pro meu irmão alugar uma CG, porque eu não podia alugar porque eu não tinha habilitação. Na primeira vez que eu peguei a CG, ele mandou fazer um zigue-zague assim, pedrinhas. Meu amor, a moto era muito pesada, não tinha como fazer zigue-zague nas pedrinhas. Né? No máximo andava reto, não dava nem pra fazer uma curva. Aí eu disse, rapaz, isso não vai dar certo. Se eu ficar só na autoescola, eu não vou aprender a pilotar. E eu sou uma boa motorista, modéstia à parte. Dirijo pra tudo que é lugar, vou pra Petrolina dirigindo, amo dirigir, sei dirigir e adoro reclamar dos motoristas que não sabem dirigir no trânsito. E chamo todo mundo de barbeiro e chamo todo mundo que não sabe dirigir. Ela xinga mesmo. Xingo mesmo. Aí, como é que eu ia pilotar a moto e ia permitir que as pessoas dissessem que eu não sabia pilotar e no trânsito eu ia ser uma motociclista ruim? Não podia. Eu tinha que aprender bem pra poder xingar os outros que não sabiam pilotar, entendeu? Então, aluguei uma CG. Passei 40 dias com a CG alugada. Eu juro por Deus que eu andava todos os dias. Eu saía do escritório correndo só pra pegar a CG. Trocava de roupa, saía e ia pros campos pra treinar aquele infeliz daquele 8 e aquela rampa. Porque eu me recusava a ser reprovada. Eu passei na OAB de primeira. Era 15% de aprovação. Eu ser reprovada no Detran de no moto, Detran, não. Aí Não, era demais pra minha Poliana, autoestima. não. Pelo amor de Deus. Aí eu aluguei a CG e fiquei andando. A primeira vez eu peguei a moto sozinha, meu marido viajando, eu vou pro centro de moto. Não sabia não, viu? Pilotar direito não, vou pro centro.
Peguei a moto para o centro, errando as marchas. Eu disse, calma, não é essa não, errou. Fui embora pro centro, andando ali, devagarinho. Pronto, comecei a andar no centro. Na primeira semana, na segunda semana de autoescola, eu tava indo pra... Eita, que o Detran não me ouça. Na segunda semana de autoescola, eu estava indo para a autoescola, para as aulas de moto, na minha CGzinha, alugada pelo meu irmão, sem habilitação. E a autoescola ficava ali, perto da Capitão João Velho. Aí eu ia pro centro da autoescola, passava, buzinava pros meus professores, dava tchauzinho, a Bruce fazia, pô, não existe não. Eu digo, gente, não é pra aprender, bora aprender. Resumo da ópera. Minha carteira foi classificada ano passado, setembro do ano passado. Eu classifiquei minha carteira em setembro do ano passado. Em dezembro, minha moto chegou. Ela chegou. E em julho desse ano, eu estava indo para Petrolina pilotando a minha própria moto. Mas eu aprendi a andar de moto aos 40 anos de idade. Aí foi isso. Isso só mostra que aos 40, não importa, 40, 50, 60, né? Não importa não. 30, contanto que você queira a decisão. Queira e queira desde sempre. Porque, veja, Nete, queira e tenha saúde para isso. Saúde, sim. Porque tem muito essa questão. Eu quero, mas eu não me cuidei durante a minha vida O suficiente. para que eu tenha saúde e disposição, para que Pra meu fazer isso corpo agora. aguente, para que meu corpo aguente, para que minha mente aguente, para que minha mente esteja preparada para fazer os desafios. Isso. Se você não tiver isso, você pode até querer, mas você não vai fazer. Mas não vai conseguir. Por isso que a gente não pode dizer que o querer é poder, né? O Depende querer é das poder se circunstâncias. você se Isso. preparar para isso. Se você se Uhum. preparar para isso, senão você não pode. Gente, eu ainda teria aqui um monte de pergunta para fazer para ela, mas nós estamos no limite. Doutora Poliana, a gente tem aqui no finalzinho do podcast um bate-bola, onde eu falo uma palavra e você me responde com outra, tá? Tá bom. Vamos lá. Adolescente, Poliana adolescente. Uma palavra para resumir isso. Completamente louca. Doida. Louca. Doida. Família É clichê, mas é base. É a base. é a base. Se não tiver, não tem nada. Mãe, Minha inspiração. autoestima, Ah, lá em cima. Altíssima. Me acho ótima. Poliana, mulher, feminino. Polena feminina? É. Eu acho a polena feminina muito interessante. Sendo muito sincero, eu sou muito interessante. Eu namoraria comigo. Gente, a autoestima dela é Não, maravilhosa. é sério, eu me acho massa. Eu me acho muito interessante. Não nasci muito bonita, não, mas fui melhorando com as injeçãozinhas, com o negocinho. Pode ir ajustando, A máquina, né? né? Dá Usando o tempo ao seu favor. nada como algumas injeções Quando não melhoram. você olha as suas fotos Oxi! antigas e olha hoje. Pelo amor de Deus, minha gente, eu fico pensando como é que eu postava algumas coisas. Quando eu vi umas fotos, né? Eu vi uma foto minha, não foi muito longe não, viu? Foi de uns 5 anos. Quando eu olhei, que eu postei no Instagram, me achando bela, eu olhei pros meus amigos, eu digo, eu não tenho amigos. Porque vocês Vocês curtiram deixaram eu e postar ainda isso. colocaram linda, Tudo maravilhosa. Tudo mentira, porque tava horrível. E quando eu olho hoje, eu vejo o quanto estava feia. Mas enfim, não importa, a beleza não é tudo, o que importa é um charme. Mas sem brincadeiras, assim, Poliana mulher, eu me acho uma mulher muito interessante, me acho uma mulher muito corajosa. Não fujo a desafios. Sou uma mulher que edifico minha casa, que procuro de fato ter minha família junto de mim, que colaboro para o crescimento do meu marido e para o crescimento de todos que estão ao meu redor. E como mulher, eu gosto muito mais da mulher que eu sou hoje, aos 41 anos, do que com a mulher que eu tinha aos 15. Eu não troco, nem fisicamente, nem mentalmente, em nada. Nem emocionalmente. Nem muito menos emocionalmente. Muito menos. A mulher que eu sou hoje pela menina de 20. Sabe o que eu digo às vezes? Que o pessoal faz assim, porque as esposas têm ciúme das menininhas de 20. Aí, às vezes, estamos numa festa, chega uma menininha mais jovem, as esposas já ficam, você vê o desconforto. Desconfortável. Eu chamo as meninas, vou dançar com elas. Não tenho o menor ciúme de nenhuma menina de 20 anos próxima ao meu marido. Sabia? Não tenho R$1 de ciúme. Essa é a mulher que eu sou hoje. Pode chegar a mulher de 20, 25, mais linda, mais bonita, com o corpo lá em cima, com tudo no lugar. Aquilo que os homens gostam, né? Tudo ali no lugar. Que eu não tenho R$1 de ciúme. Porque você confia em você. Porque eu confio em mim. Se meu marido se interessa numa menina de 20 anos, de 25 anos, que não tem metade da experiência que eu tenho, que eu contribuo, da mulher que eu sou, não é... Aí eu tava falando tão bonito, não é um peito, não é uma bunda, não é um corpo,
Não é uma beleza Isso. de 20 anos que substitui isso. E se ele se interessa muito mais por isso do que pela a mulher que eu sou hoje, aí o problema tá com ele, com certeza não tá comigo. Bola que segue, Meninas, jogo que virem anda. essa chave, pelo amor de Deus, tá? Eu sempre digo o seguinte, que a confiança, ela não deve estar nos galhos, porque ele pode quebrar a qualquer momento, mas tem que estar nas suas asas. Sem Quando dúvida. você confia nas suas asas, o galho pode quebrar. Você vai voar quantas vezes você quiser. E lembre de uma coisa, né? Já é importante dizer que aquela menina de 20 anos não é sua inimiga, mulher. Não, Aquela menina de 20 anos não é a inimiga, não é sua inimiga, de jeito nenhum. né? Então, assim, seu marido é que tem que saber quem é a mulher que está do lado dele, respeitar e reconhecer. Reconhecer. Se não, porque eu, sinceramente, me acho muito mais interessante. Você é muito mais interessante, com todo respeito às meninas de 20, viu? Pelo amor de Deus, do que qualquer menina de 20 anos. Porque é natural. Essa menina de 20 anos vai ser uma mulher muito mais interessante, muito mais sedutora. Sabe? Muito mais atrativa quando ela tiver aos 40 anos, Por causa da aos bagagem que ela vai 45 trazer. anos, do que quando ela tem com 20 anos. Porque quando a gente tem 20 anos, nossa E ela autoestima própria não é no boa. futuro vai reconhecer isso. Sem dúvida nenhuma. Talvez no momento presente ela não reconheça, mas no futuro ela vai reconhecer. Ela vai reconhecer o quanto a bagagem pode agregar de valor. Normalmente, meninas de 20 não têm autoestima boa. Nós, as mulheres, aprendemos a ter autoestima com o decorrer do tempo, porque a gente vai ver que a gente se cuida, obviamente. Isso, claro, pra claro. ficar bem. Claro. Mas que não é importante estar perfeita. O importante é a gente ter nossa autoestima e nossa postura. E saber quem nós somos. Doutora Poliana, muito obrigada, tá? E eu que agradeço. De Foi verdade. bom demais. Gente, o nosso tema de hoje foi lugar de mulher é onde ela quiser. Será? Eu acredito que ao longo da nossa conversa deu para vocês perceberem que em nenhum momento aqui nós ditamos regras, mas nós falamos do quanto é importante que você, mulher, saiba o que você realmente quer. Se conheça, invista no autoconhecimento, para que você tome decisões cada vez mais assertivas e não deixe que ninguém diga para você onde é que você deve estar. Você pode estar lá fora, enfrentando uma carga horária de trabalho de 14 horas, mas se você quiser, você também pode estar em casa, desempenhando o seu papel de dona de casa, desempenhando o seu papel de mãe dos seus filhos. O importante é que você esteja em paz com as suas decisões. É só isso. Um grande beijo para vocês. Tem o QR Code, não é isso? Que é para as pessoas acompanharem o Mulher Pode nas plataformas digitais, não é isso? A cada 15 dias, um novo episódio sendo compartilhado aqui com vocês. Um grande beijo da Nédia Alves. Até a próxima.